Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10, que diz: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você vive em busca da aprovação de quem? Como Deus nos criou com uma necessidade de relacionamentos, carregamos o desejo de ser amado, valorizado e apreciado. Nós ansiamos pela aceitação e aprovação dos outros. Esse desejo de pertencer, desejo de se encaixar e se sentir ligado aos outros, é a força motriz por trás de muitas de nossas escolhas, tanto nas pequenas decisões, como as roupas que vestimos ou o corte de nosso cabelo, tanto nas decisões maiores, como onde morarmos e trabalharmos. Somos mais influenciados pelo que as outras pessoas pensam sobre nós do que estamos cientes. Não há nada de errado com esse desejo de ser aceito, apreciado, aprovado pelos outros. Na verdade, sem a afirmação das pessoas, não desenvolvemos todo o nosso potencial. Nosso crescimento é interrompido. Só podemos nos tornar tudo o que Deus nos criou para ser com a ajuda de outras pessoas. Todos nós precisamos que alguém acredite em nós, que nos encoraje e se assegure nosso valor e progresso. Se você não faz parte do corpo de Cristo ou de uma família da igreja que haja assim, precisa encontrar uma. O encorajamento é essencial para a sua saúde e desenvolvimento espirituais. Contudo, como todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação pode ser mal empregado, abusado ou confundido. Ele pode se tornar uma obsessão que domina nossa vida e um medo que destrói nossa alma. Assim como uma bactéria que se alimenta de carne, a doença da aprovação pode consumir todo o nosso tempo e toda a nossa energia e felicidade. A busca por agradar a todos é outro lado da inveja. A inveja diz: preciso ser como você para ser feliz. Aquele que quer agradar a todos diz: preciso que você goste de mim para ser feliz. Essas duas armadilhas nos impedirão de viver a vida com o propósito de glorificar a Deus. O lado negro da busca por aprovação é o medo da desaprovação. Depois de conversar com pessoas de alguns estados e países diferentes, creio que o medo de ser criticado ou rejeitado pelos outros é o motivo mais comum pelo qual as pessoas se desviam do caminho que Deus planejou para elas. Acredito que esta seja a ferramenta favorita de Satanás para distraí-las. Uma vez que você sabe que foi criado, ele sussurra: mas o que as outras pessoas vão pensar? E se elas não gostarem dessas mudanças? E se criticarem o que você disser ou fizer? E se zombarem daquilo em que você acredita? Esse medo da rejeição em geral é uma força tão avassaladora que retrocedemos e não fazemos a coisa certa a se fazer. É por isso que a pressão de colegas é tão eficaz em controlar o que fazemos ou aquilo que dissermos. A pressão dos colegas, quer na escola, quer no trabalho, quer com vizinhos, tem uma raiz do medo e da desaprovação e rejeição. Quando escolas, empresas ou governos usam o politicamente correto para reprimir nossa liberdade, dada por Deus, de falar e de viver de acordo com a nossa consciência,
estão querendo se aproveitar desse medo. Em questões de comportamento que o Senhor permite grande liberdade, é falta de amor ignorar como nossas decisões afetam os outros. Paulo nos recorda disso na carta aos Romanos capítulo 14, versículo 7, que diz: Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Contudo, a Bíblia também nos adverte de não deixarmos que o medo da desaprovação nos impeça de fazer o que Deus quer que façamos. Como descrito no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25, que diz: Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. A isca dessa armadilha é uma mentira que diz: se eu conseguir que todos gostem de mim, então serei feliz. Mas essa mentira servirá apenas para nos fazer infelizes. Não podemos viver sob o constante estresse da preocupação com o que os outros pensam de nós. Por isso que a palavra nos orienta o seguinte, descrita no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 27, dizendo: Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Busque ao Senhor, agrade, confie e ouça a sua voz todos os dias. Não temas. Assim como aos homens e contigo mesmo, viva em unidade, fazendo com que a glória do Senhor seja revelada em cada atitude sua, não querendo honra e nem reconhecimento, mas fazendo em obediência ao Evangelho com a intenção de não se desviar do caminho da eternidade. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu amor. Somos gratos, ó Pai, pelo Senhor nos dar a oportunidade de estarmos, ó Senhor, com mais este dia, mais este fôlego de vida, para que a sua glória, Senhor, seja revelada, para que o seu querer seja manifesto. Pai, mas o Senhor tem nos orientado através da sua palavra. Muitas vezes estamos tão escassos diante, Senhor, de uma realidade. E não é por falta de não receber. Temos a palavra, oramos, intercedemos, mas, como, Senhor, lemos no versículo, muitas vezes, o mel demais, Senhor. Aquela quantidade excessiva, ou o conteúdo que recebemos, ou a quantidade de informação que temos, nos impede de nos esvaziarmos e recebermos tudo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes é a nossa decisão, é do nosso jeito, é o nosso querer e esquecemos, Pai. Esquecemos de observar que não vivemos mais nós, mas agora Cristo vive em nós, ou seja, vivemos a vida de Cristo revelada por nós. Fomos salvos, fomos retirados das trevas, fomos retirados do lamaçal do pecado para que para que houvesse a reconciliação contigo, Senhor. Então, Pai, não nos deixe ficar confundidos ou até mesmo, Pai, ser, Senhor, direcionados para as coisas desta terra. Queremos tanto, tanto ser usados por Deus que acabamos, Pai, deixando de lado de ouvir a sua voz e ficamos presos às coisas desta terra. Então, Pai, em nome de Jesus, que neste dia chamado hoje, o Senhor nos oriente para não ficarmos mais preocupados ou até mesmo ansiosos diante das coisas que o Senhor nos disse para fazer, que possamos fazer, mas que possamos cada vez mais com as nossas atitudes honrar e fazer com que o seu nome seja glorificado através, Pai, das nossas ações e atitudes com as outras pessoas. Muitas vezes tem pessoas precisando de tanto, Senhor, e as pessoas acabam brigando, Pai, por tantas coisas e esquecendo que tem um irmão do lado que está precisando somente de uma oração, somente, Pai, de uma visita, somente, Senhor, de um tempo de conversa. E acabamos ficando tão presos com tantas coisas e achando que somos, ó Pai, tanto. Mas, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe pensar ou agir mais dessa maneira. Que possamos cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, que possamos cuidar da nossa família,
que possamos cuidar das pessoas que estão, Senhor, realmente necessitadas e que possamos revelar a presença de Cristo. Não, Pai, do modo que as pessoas querem, você precisa. Não, Senhor, do modo que o Senhor nos orientou, aonde devemos estar, como devemos conversar e, ó Pai, o que devemos, ó Senhor, fazer. Somos gratos a Ti por esse dia, que venha o Seu reino. Que o Senhor, Pai, nos livre, Senhor, de todo mal, de toda tentação e que não falte o pão na mesa daquele Teu Filho. Mas antes que a Sua glória seja revelada em tudo o que fizermos. Consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome seja, Pai, engrandecido, glorificado e exaltado em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Consagramos mais uma vez este dia, a nossa vida, os nossos pensamentos, atitudes e palavras a Ti, para louvor da Sua glória. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.